Sejam todos muito bem-vindos novamente ao culto online da Igreja Batista das Nações. Que bom que você está conosco hoje e vamos meditar na palavra do Senhor, hoje no Salmo número 33, dos versículos 16 ao 19. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Não há valente que se livre pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Você já parou para pensar em quanta discussão existe em relação à situação que estamos vivendo, quanto à pandemia, quanto ao vírus, quanto à vacina? Você já prestou atenção em quanta divergência existe? As pessoas falam, confie na ciência. Só que a ciência tem provas de ambos os lados. Para tomar uma vacina, para não tomar uma vacina, a vacina é boa, a vacina é ruim. De qualquer lado que você olhar, tem ciência embasando os dois lados, as duas respostas. Então, se você vai dizer confie na ciência, você ainda assim vai ter a sua escolha para fazer. E olha só, a palavra diz aqui, e isso é totalmente verdade, é só olhar para a história. Quantos reis caíram? Quantos homens valentes que confiavam na sua espada, na sua lança, no seu arco, no seu cavalo, caíram? Quantas cidades fortificadas, quantas fortalezas, quantos castelos caíram? Então não há segurança alguma naquilo que o homem faz, naquilo que o homem constrói. Não há segurança alguma. A nossa segurança está no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor estão firmes, inabaláveis, porque o Senhor é o seu escudo, o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é o seu refúgio. E nesse contexto nosso, o Senhor é a nossa imunidade. Eu não vou dizer para você tomar uma vacina ou não, isso vai da sua escolha. Enquanto nós temos a confiança no Senhor, nós sabemos que temos a proteção dEle. Temos a confiança nele. E é ele que, se nós pegarmos uma doença, qualquer que seja, é ele quem pode nos curar. É ele quem pode nos livrar e transformar todo tipo de situação. Pense nisso. E se você ainda não fez, aceite a Jesus hoje. Ainda há tempo, mas o fim está próximo. Receba Jesus hoje. Tenha a sua vida transformada, protegida pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos ficar agora com os louvores com o Alex, a palavra com o pastor Natanael Gonçalves, e Deus abençoe você e sua casa. Olá, meus irmãos, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live e que o Espírito Santo possa tocar seu coração, amém? Vamos juntos louvar esse Deus, engrandecê-lo, em nome de Jesus. Esse mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Oh, céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu com Cristo, vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados, nem tristezas, eu ali sofrerei.
Oh, que glória tão sublime quando eu subir para o céu. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Oh, céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Eu vou morar no lindo céu, eu vou morar no lindo céu. Eu vou morar no lindo céu, eu vou morar no lindo céu. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Aleluia. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao culto da IBN. Sim, um culto que transmitimos todos os domingos neste mesmo horário, um culto que tributamos a Deus. Você é objeto das nossas orações, porque, a bem da verdade, a palavra transmitida tem um endereço, a sua vida. E nós desejamos abençoar o seu coração e oramos a Deus para que Ele te abençoe abundantemente. Então, antes da palavra, eu convido você a fechar os teus olhos e orar junto conosco. Vamos lá, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Abençoa, Senhor, a tua palavra desta tarde, que o teu Espírito tome esta palavra e ministre ao coração de quem me ouve, de quem me vê nesta tarde, daqueles que ainda vão chegar, e que o Senhor fale, Senhor, a eles, que o Senhor, ó Deus, os abençoe grandemente. Este é o meu pedido nesta hora, em nome de Jesus. Irmãos, nesta tarde eu vou falar sobre dinheiro. Relutei por trazer esta mensagem, mas, na verdade, o meu intuito é que você seja abençoado. A palavra de Deus nos dá a direção para todas as coisas. Então eu vou falar sobre esta área das finanças. E o título da mensagem de hoje é O Barulho de Mamon. Para isso eu tomo aqui Malaquias capítulo 3, versículo 7. Acompanhe comigo este texto. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Guarde este texto na sua mente, no seu coração, e vamos para o primeiro ponto da mensagem desta tarde. As finanças são importantes. O dinheiro é uma parte importante na vida de todos nós. Muitos pensam, falam e escrevem sobre o tema. Talvez você se espante com o que eu vou dizer aqui, principalmente pela minha condição de pastor, mas eu vejo isso como algo fundamental. O dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas ele está próximo ao oxigênio. Por que penso desta maneira? Porque você precisa do dinheiro para funcionar e sobreviver. Portanto, como as coisas são assim, não deveria ser surpresa saber que o dinheiro também é importante para Deus. É importante não porque Deus precisa dele, mas porque nós precisamos e nos envolvemos com ele.
Uma vez que o dinheiro diz muito sobre nós, a palavra de Deus está repleta de textos sobre ele. A primeira vez que recebi o meu próprio salário, o meu dinheiro, tive um sentimento de posse. Ele é meu, pertence a mim. Essas são as palavras que eu disse diante de um espelho. Lê do engano. Eu estava errado. Se você entende que o dinheiro é seu, é produto do seu trabalho, então você pode pensar da mesma maneira que eu pensava naquela época da adolescência. Anos mais tarde compreendi de modo diferente, pois o trabalho é o modo que Deus usa para colocar dinheiro em nossas mãos, mas o dinheiro ainda é dele. Veja bem, é Deus quem dá vida e saúde para você trabalhar. Se você é capaz de trabalhar, essa capacidade não lhe garante emprego. Então é Deus quem lhe dá a oportunidade de ter um emprego e receber um salário. Tudo vem de Deus, ou seja, a saúde, o conhecimento, o emprego, a capacidade e o dinheiro. Na Bíblia vemos que Davi desejou construir um templo para o Senhor. Você pode verificar isso lá em 1 Crônicas capítulo 22. Ele aceitou a oferta generosa do povo, se alegrou e louvou a Deus pela vitória financeira. Naquele momento, ele orou ao Senhor conforme vemos em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14. Acompanhe comigo o que disse Davi. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Observe o que vem a seguir. Vou fazer aqui uma observação e acredito que muitos vão se identificar comigo. Sou pai de 3 filhos e penso que quase todos os pais possuem a mesma atitude que eu. Eu vou explicar. Enquanto meus filhos não ganhavam seu próprio dinheiro, nos aniversários do papai e da mamãe, eu comprava os presentes que eles haveriam de nos dar. Então o que eu recebia de presente da parte deles era algo que eu mesmo lhes havia dado. Percebo essa semelhança na oração de Davi, porque em outras palavras ele estava dizendo, porque tudo que te damos veio das tuas mãos. Não é esta a mesma condição que apliquei aos meus filhos e você aos teus? Ponha algo muito importante em teu coração. A primeira chave para aprendermos a lidar com o dinheiro é lembrar que o dinheiro não é nosso, mas de Deus. O dinheiro não é nosso, mas de Deus. Uma vez que você colocou isso no seu coração, vamos para o ponto de número 2. Dominando o dinheiro. Para isso eu tomo Mateus capítulo 6, versículo 24, onde Jesus vai nos dizer alguma coisa a respeito do tema. Veja, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Caminhando pelo livro de Malaquias, descobrimos o que o profeta tinha a dizer à nação de Israel. Mas não apenas isso, também aprendemos verdades antigas que foram relevantes para aquela época e atravessaram séculos, chegando até nós. Elas permanecem as mesmas e continuam sendo muito importantes para nós nos dias de hoje. Um dos grandes problemas que Deus teve com a nação de Israel foi o fato de que o povo permitiu que o dinheiro o dominasse. Infelizmente, a mesma situação também cruzou a linha do tempo, se manifestando como uma realidade no presente. As pessoas do tempo do profeta haviam se afastado de Deus e não tinham consciência disso. Observe a proposta misericordiosa que o Senhor fez a elas em Malaquias capítulo 3, versículo 7, a parte B do versículo. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Naquele momento, o povo deu de ombros e se fez de inocente. Vejamos a pergunta que fizeram no final do versículo. Em que havemos de tornar? A resposta de Deus foi simplesmente chocante, haja vista que ele não fala sobre seus costumes ou seus métodos, mas fala sobre o dinheiro deles e lhes faz uma acusação. Qual é? É a que nós vemos no versículo 8. Vós me roubais. A resposta do povo veio em forma de pergunta. Em que te roubamos?
Agora, no entanto, alguém poderia perguntar: como eles estavam roubando a Deus? Bem, irmãos, há duas maneiras para alguém roubar o outro. A pessoa pega alguma coisa que não lhe pertence ou conserva com ela alguma coisa que pertence a outrem. Ao não entregar os dízimos e as ofertas, a nação estava fazendo as duas coisas. Com isto, fica claro que aquelas pessoas se esqueceram que o dinheiro não era delas. Elas haviam esquecido que todo o dinheiro que tinham era de Deus e ele tinha o direito não apenas em parte, mas no todo. Quando recusaram a entregar seus dízimos e ofertas, estavam roubando a Deus. Vamos ver novamente o versículo com o qual iniciei este ponto, pois o que Jesus afirmou faz muito sentido aqui. Veja bem. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Parece-me aqui que Jesus estava falando de uma disputa. Existem dois que disputam o coração, né? De um lado, Deus, o Senhor. Do outro, as riquezas. Ou seja, quando eu disse que as riquezas aqui, na versão corrigida, aparece como Mamon, é uma personalidade aí que está disputando o coração dos homens. Agora, nos tempos do profeta Malaquias, havia um grande número de pessoas que serviam ao dinheiro em vez do dinheiro servir às pessoas. Elas eram independentes, mas não livres. Este é um assunto um tanto melindroso em nossos dias, haja vista que muitos púlpitos fazem uso das verdades bíblicas, mas em benefício próprio. O que podemos aprender com o texto de hoje? Um ensino profundo se resume nas palavras: tornai-vos para mim. Quem está mais próximo de Deus, quem se volta para Ele, possui em seu coração uma verdade cristalina. E talvez você me pergunte: que verdade você está falando? A verdade de que Cristo Jesus não é apenas o Salvador desta pessoa, mas também o seu Senhor e o seu Deus. Aleluia! Se o teu coração estiver nele, ele será o teu tesouro. O resto, como diz Paulo em Filipenses 3:8, considero como refúgio por causa de Cristo meu Senhor. Se assim for, esse fiel cristão não terá dificuldades e nem ficará procurando argumentos para não entregar seus dízimos e ofertas a Deus. Se o Senhor é o nosso maior tesouro, não teremos problemas em compreender que tudo é dele e que somos apenas seus mordomos. Será que você entende qual é a sua condição agora? Você é um mordomo de Deus? Isto posto, vamos para o item, o ponto de número 3. Quem manda aqui? Irmãos, vários sinais podem revelar que o dinheiro é seu senhor e não seu servo. Por exemplo, você é muito mais empolgado em ganhar do que dar? Você continua tomando emprestado para comprar coisas de luxo e que podem rapidamente perder o seu valor? Você paga as suas contas sempre com atraso? Você é dominado por pensamentos de enriquecimento fácil e rápido? Você acha difícil praticar o dízimo ou as ofertas ao Senhor? Você detesta esse tipo de confronto? Eu sinceramente não sei quais são as suas respostas, mas se você disser sim aqui, na maioria delas, eu diria que talvez aí o dinheiro assumiu um lugar que não deveria ter assumido na tua vida. Agora observe, você não está qualificado para receber nada de uma loja se você não der nada a ela. Imagine que você vá a uma loja de roupas e ao chegar lá você pega uma camisa ou algo que lhe interessa e então dá o dinheiro no caixa e recebe o que comprou. Você não estará qualificado a receber nada até pagar por aquilo que pegou. Caso contrário, isto seria um roubo. Muitas pessoas vão à igreja toda semana e são abraçadas por ela. Seus casamentos podem ser restaurados, seus filhos são ensinados a amar a Deus, seus adolescentes são encorajados a serem obedientes, puros e piedosos. Tem mais? Sim.
Essas pessoas, nos momentos de dor, recorrem ao pastor ou aos líderes, experimentam o companheirismo nas suas lutas e recebem todo tipo de apoio. No entanto, não fazem nada para manter o ministério funcionando. A atração pelo furto espiritual é provavelmente maior do que por furtar um cinto da loja de departamentos. Qual é a solução para essa tendência de roubar a Deus? Veja, o sucesso na administração do dinheiro está na obediência total a Deus. O dízimo é primícia, isto é, a primeira coisa que devo separar do que recebo, e após isto confiar em Deus com relação ao resto. Se tudo é de Deus, a melhor decisão é fazer o que Deus diz em sua palavra, conforme Malaquias 3:10. Veja Malaquias 3:10, um texto clássico do Antigo Testamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aí eu pergunto, qual é o melhor investimento? Me refiro não apenas ao dinheiro, mas na vida como um todo, incluindo até mesmo as coisas materiais. Sem dúvida alguma, o melhor investimento é a obediência total à palavra de Deus. Muitos tentam obedecer, mas o fazem em parte, porque quando chegam na área do dinheiro, procuram argumentos para não entregarem o dízimo. Se você der um Google, você vai achar muitos líderes cristãos falando contra o dízimo. Se o nosso coração estiver no dinheiro, certamente procuraremos desculpas para não entregar aquilo que o Senhor requer de seus filhos. Note uma coisa muito importante. O dízimo não é uma poupança e nem tampouco um imposto espiritual. O dízimo é, antes de tudo, um ato de adoração que afirma com convicção e reconhecimento. Em outras palavras, esse reconhecimento foi feito por Davi em 2 Crônicas 29:14. Deus, tudo vem de ti, e se não fosse pelo Senhor, eu não teria nada para dar-te. As promessas do Senhor em sustentar, satisfazer as necessidades, cuidar e abençoar aquele cujo coração é totalmente dele, é uma realidade incontestável. Ponha isso no seu coração também. É bom ressaltar que Deus não precisa do seu dinheiro. No entanto, o dinheiro mostra o que você tem em seu coração. O desejo do Pai é que você não se apegue ao dinheiro fazendo dele um ídolo em sua vida. Se Deus não for primeiro em suas finanças, prioridades, gerenciamento de tempo ou qualquer outra área, então algo ocupou o lugar que deveria ser do Senhor. Agora preste atenção. O dízimo nos liberta da tirania de um mestre que sempre nos tenta manter cativos e nos faz livres para adorar com inteireza de coração ao nosso verdadeiro Deus. Isto é que a obediência total nos proporciona, porque quando nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, nós ficamos livres dessa tirania de Mamon, do barulho que Mamon faz. Percebe? Vamos ao quarto ponto. Ricos da noite para o dia. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19, nos diz algo que eu quero que você também preste muita atenção. Acompanhe comigo. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Irmãos, a maioria de nós pensa que é muito bom ser ricos. Pessoas vão dormir e sonham com essa condição. Você já sonhou alguma vez que era de fato rico? Pois bem, algumas pessoas encontraram as riquezas desta vida da noite para o dia. Li uma história verdadeira, está presente no Google. Se você quiser procurar, pode fazê-lo. Essa história é verdadeira e ocorreu com um casal na Califórnia.
Esse casal saiu a passear com um cachorro em sua propriedade. Provavelmente tinha um terreno muito grande. Depois de caminhar um pouco, como sempre faziam, passeando por uma trilha, notaram que algo brilhava na flor da terra. Se aproximaram e se abaixaram, cutucando e tirando para fora da terra aquele objeto. Era uma lata, e juntamente com ela encontraram mais 7. Dentro delas haviam 1.457 moedas de ouro, datadas de 1847 a 1894. Sabe quanto valiam essas moedas? 10 milhões de dólares. É provável que riquezas instantâneas nunca estejam longe de nenhum dos nossos sonhos. Podemos esperar que acordemos e encontremos tal tesouro, ou podemos acordar e apoderar-nos do tesouro que já temos. Você já é rico, embora a maioria de nós raramente se considere ser possuidor de riquezas. Ser rico é relativo. Quase todos os que me ouvem são ricos em comparação com o resto do mundo. Veja bem, se você é proprietário de uma casa, tem 2 carros e algum plano de aposentadoria, você está entre os 2% mais ricos do mundo. Sabia disso? Aprendemos como fazer riquezas, mas não aprendemos como ser ricos. Se temos poucos ou muitos recursos, devemos saber que tudo vem de Deus, conforme já vimos na declaração de Davi. Uma vez que sabemos dessa realidade, é importante lutar e não dar espaço para a ganância em nossas vidas. Conforme vimos anteriormente, Paulo deu instruções ao jovem pastor Timóteo, o qual supervisionava a igreja em Éfeso, uma das mais ricas cidades do mundo daquela época. Como hoje, as pessoas naquela igreja sabiam como ficar ricas, mas não sabiam como ser ricas. Então, nos versículos que mencionei anteriormente, ele comunica que a verdadeira vida é encontrada em doações generosas. Por isso, a ordem no versículo 18. Veja, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Será que aprendemos? Sim, temos que aprender e lutar contra os sentimentos carnais que aspiram de maneira egoísta às coisas materiais. De posse desse entendimento, vamos para o ponto de número 5, um coração reconhecido e agradecido. Irmãos, a ganância afeta a todos. Se achamos que não temos o suficiente, queremos mais. Todavia, mesmo quando temos o suficiente, ainda assim queremos mais. Do que o homem necessita? Para responder de forma abrangente e direta, tudo o que precisamos é de comida, roupas e abrigo. Paulo explica isso a Timóteo em sua primeira carta, no capítulo 6, versos 7 e 8. Acompanhe comigo. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Observe o texto. Primeiro, o apóstolo Paulo desperta a nossa atenção afirmando que nada trouxemos para o mundo e nada vamos levar dele. Esse argumento aponta imediatamente para a satisfação e contentamento ao afirmar que, tendo sustento e vestes, estejamos contentes. Isto é pouco para você? Se isto for realidade, então será difícil desenvolver a gratidão. Olhe as coisas com outra perspectiva. Se tivermos mais do que precisamos, somos ricos. Considere tudo o que você possui. Você é proprietário ou é empregado? Um proprietário tem direitos, enquanto um empregado tem responsabilidades. A maneira como você responde a essa pergunta dirá se você tem amnésia financeira. A amnésia financeira existe há muito tempo. Deixe-me dar um exemplo para você no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 12 a 14. Acompanhe comigo. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante
tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Minha gente, nestes versículos, Deus estava preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida. Então, deu-lhes um aviso. O Senhor lhes disse que, uma vez que se acomodassem e se alimentassem, construíssem belas casas e aumentassem a prata e o ouro e ter tudo em abundância, eles precisariam ter cuidado. Que cuidado, você pode me perguntar? No versículo 14, Deus explica: se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Deus estava dizendo a eles que tomassem cuidado com a amnésia produzida pelas finanças. Deus disse ao povo para não se esquecer do Senhor. Por que Deus disse isso? O que há sobre Deus que eles poderiam esquecer? O verso 18b explica: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Deus é o dono de tudo e nos deu tudo que temos. Somos possuídos pela amnésia financeira quando acreditamos que nós é que somos os donos. Não, somos apenas o mordomo, o gerente que precisa gerenciar seus recursos com sabedoria. Não há espaço para orgulho. Quando a pessoa é orgulhosa, ela se acha dona de tudo e não o gerente. Como gerente ou mordomo, invista nas riquezas que nunca se acabam. Tenha cuidado com o que você faz com o dinheiro e seja ainda mais cuidadoso com o que ele pode fazer por você. Olhe para tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você pensa que possui e lembre-se quem é o proprietário. Seja grato a Deus. Não se esqueça de sua generosidade e desenvolva um coração reconhecido e agradecido a Ele. Isto é o que muitos têm esquecido. Estão dentro das igrejas, mas têm esquecido. Vamos para o ponto de número 6. Nossa esperança está em Deus. Algumas décadas atrás, ouvi de uma pessoa que fazia as contas de seu patrimônio de que ela estava tranquila. Somando bens e dinheiro no banco, não havia com que se preocupar. Essa avaliação estava totalmente contra a palavra de Deus, pois tal pessoa estava tranquila quanto ao futuro, uma vez que para ela tudo estava garantido. Eu preciso dizer que essa pessoa era cristã, mas muitos dentro da igreja, estando na mesma condição, será que não pensam ou não pensariam assim também? A palavra de Deus é direta. Aqueles que possuem bens neste mundo não ponham as suas esperanças neles quanto ao amanhã ou nas suas riquezas, não importam, não ponham as esperanças neles. Observe que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, não condena os ricos por serem ricos. Usar parte do excedente consigo mesmo não é errado. Viver em uma boa casa, ter um bom carro, ter boas roupas, não são coisas ruins. Deus não pune a prosperidade, como também não recompensa a pobreza. O que ele diz é: não ponha sua esperança nos seus bens ou coisas. A riqueza não é duradoura para nenhum de nós. Você pode investir no mercado de ações, mas é melhor não depositar esperanças nele. Há uma matéria que informa que o mundo enfrentou 14 recessões nos últimos 150 anos. Essas recessões, com certeza, duraram mais para alguns países do que para outros, mas resultaram em grandes perdas para todos. Quantos trilhões de dólares não foram perdidos? Quantos países não viram as suas economias indo para o ralo da noite para o dia? Conforme disse há pouco, muitos vão dormir sonhando em acordar ricos. Enquanto tantos sonham em acordar ricos, é muito mais comum ir para a cama sendo rico e acordar pobre. Você não imagina a quantidade de gente que já passou por essa experiência. Quando se tem dinheiro, parece que somos dominados por um sentimento que nos informa que temos o controle de tudo.
Não sei se você já teve alguma experiência parecida, mas sei de muitos que o sentimento foi o contrário do que citei aqui. A pessoa possuía bens e dinheiro. Foi dormir rica, mas por causa de tantas contingências, acordou pobre ao perder tudo numa ação movida contra ela. Qual foi o sentimento dessa pessoa? Penso que sentiu que alguém lhe puxou o tapete debaixo dos pés. O ponto em destaque, no entanto, é que ela estava com os pés no tapete errado. Não coloque a sua esperança nos bens, porque se eles ruírem, sua esperança se foi. Se um fazendeiro colocar todas as suas esperanças em suas colheitas e as mesmas fracassarem, suas esperanças terminaram ali mesmo. Agora, se você colocar a sua esperança em Deus, sua esperança somente poderá ter um fim se Deus falhar. Mas Deus é Deus e Ele nunca falha. Aleluia! Não há sequer um registro nas Escrituras de que Deus tenha falhado. Ele é fiel e nele não há mudança alguma. Portanto, não ponha sua esperança no que você tem, ponha sua esperança naquele que deu tudo o que você tem. Depois desse pequeno ensinamento, vamos para o ponto de número 7, o penúltimo. Deus é generoso e você deve imitá-lo. Preste atenção no que Efésios 5, capítulo 5, versículo 1 nos diz. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, precisamos entender esse versículo. A ordem é para o cristão imitar a Deus, mas observe que não se trata da imitação que tem a ver com ações sobrenaturais de Deus e muito menos com as perfeições incomunicáveis de Deus, mas o imperativo de Paulo se dá na esfera do amor, da misericórdia, da justiça e da generosidade. Isto posto, vamos em frente. Veja, Oskar Schindler era dono de uma fábrica de munições que empregou durante a Segunda Guerra Mundial quase 800 homens e mulheres. Destes, 370 eram judeus do gueto de Cracóvia, que os alemães estabeleceram depois de entrarem na cidade. Posso dizer para você que eu estive em 2017 na cidade de Cracóvia, visitei os campos de concentração, inclusive a fábrica onde Schindler tinha estabelecido e os judeus trabalhavam para ele nessa fábrica. Mas ao empregar aqueles judeus, Schindler conseguiu mantê-los longe das câmaras de gás. Com o passar dos dias, ele não tinha dinheiro para pagá-los e aos poucos teve que vender bens para manter o negócio e o emprego daqueles judeus. Quando examinou os livros após a guerra, percebeu que poderia ter salvado mais vidas. Ao olhar para aquilo que ainda possuía e que poderia ter sido vendido, suspirou, dizendo que se soubesse quando a guerra terminaria, teria feito mais. Schindler foi destacado por salvar mais vidas da Segunda Guerra Mundial do que qualquer outra pessoa. No entanto, ele morreu sem pensar no que tinha feito, mas em como poderia ter feito mais. Por que lembrar a história de Schindler? Porque este homem dispôs o seu coração em generosidade, coisa que muitos cristãos não fazem. Nós, cristãos evangélicos, nos gabamos de conhecer o Deus verdadeiro, mas muitas atitudes nossas chegam a desejar. Por exemplo, quando a Bíblia fala em generosidade, somos generosos? Avalie o seu coração. Pessoas afirmam, eu não tenho muito para dar. O que essas pessoas estão dizendo é que não tem sobras para isso, ou seja, não sobra o suficiente. Olhando para o nosso arraial cristão, é preciso afirmar que as pessoas mais ricas são aquelas que usam o que Deus lhes deu para abençoar os outros. Quando pedi para você avaliar o seu coração, é para você sondar e verificar se você é de fato uma pessoa generosa. Avalie. Há muitos cristãos que não são fiéis a Deus no sustento da própria igreja que frequentam, como também não se importam com as necessidades dos outros. Há ainda aqueles que se importam, mas com as pessoas das suas próprias famílias. Observe que a maioria das pessoas medem a riqueza pelo que elas possuem.
mas Deus mede a riqueza pelo que damos. Nada roubará mais rápido a alegria do que a ganância e o egoísmo. Por outro lado, nada abençoará mais a nossa vida do que sermos graciosos e generosos. A generosidade é o único antídoto contra a ganância. Paulo diz que a generosidade faz com que as pessoas sejam ricas aos olhos de Deus. Sendo assim, elas enriquecem sempre, vivem ricas e morrem ricas. Paulo nos chama para estarmos dispostos e prontos a repartir e compartilhar. Procure sempre estar pronto para puxar o gatilho do servir, dar com alegria e generosidade, seja no sustento da obra de Deus, seja para abençoar outros. Por fim, a verdadeira riqueza não é encontrada nos bens que você obtém, mas no que você dá aos outros. Irmãos, falando sobre dinheiro, eu disse que eu relutei sobre trazer essa palavra. Mas sei que se você obedecer a palavra de Deus no quesito aí quer dizer, tem que obedecer totalmente, mas quando chega na esfera do dinheiro, sei que se você tiver obediência total, abrir o seu coração, você será grandemente abençoado por Deus. Posto isso, vamos agora ao último ponto, o ponto de número 8. Deus é quem recompensa. Mateus capítulo 6, 19 a 21, novamente Jesus nos diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Será que neste texto Jesus está proibindo de ficarmos ricos? Não, de forma alguma. Até porque a Bíblia nos diz que tudo que temos, seja pouco ou muito, vem de Deus. Penso que tudo é uma questão do coração. Vou explicar para você. Quando Jesus pronunciou a sentença de não acumuleis tesouros, ele tocou numa ferida, ou seja, uma ferida instalada no coração humano. Por isso o Senhor finaliza afirmando que onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Quando a Bíblia fala em dar e repartir, o ponto alto é também uma questão de coração. Se formos generosos, seremos livres de toda forma de ganância e egoísmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa generosa? Quando você é capaz de dar o seu tesouro terreno, proporcionando o prazer de Deus, Ele lhe dá tesouros eternos com maior prazer. As riquezas terrenas vão deixar você ou você irá deixá-las. Mas as riquezas eternas você as tem para sempre, pois elas estão guardadas por Deus. Aleluia! Quando você investe em sua igreja, missões, alimentos e roupas para os necessitados, você está assumindo o que Paulo chama de verdadeira vida. A verdadeira vida é encontrada num coração disposto e aberto a repartir. Este é o ciclo da generosidade. Deus te abençoa hoje para que você possa abençoar os outros amanhã, para que Ele possa abençoá-lo para sempre. Se você interromper o ciclo no início, o maior perdedor é você, porque as bênçãos são como um bumerangue no reino de Deus. Não importa o que você dá ou quanto você dá, Deus diz que na eternidade isso voltará para você muitas vezes. Eu me alegro em ter falado tudo isso aqui para vocês e partindo para uma conclusão, eu quero também dizer a você o seguinte, que todos nós temos a oportunidade de sermos generosos para a obra do reino de Deus, porque sabemos que a generosidade de Deus se reflete em nós. 2 Coríntios 8:9 nos afirma: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Irmãos, temos riquezas eternas porque Jesus foi generoso para conosco. Como não podemos, com os nossos bens terrenos, sermos generosos para com Ele?
Irmãos, confesso que relutei, novamente vou falar isso, por pregar esta mensagem. Sabe qual é a parte que mais dói no corpo de muita gente? A carteira, o cartão de crédito ou a conta bancária. Aqui na internet nós não fazemos campanha para arrecadar nada. Não pedimos dinheiro para ninguém e não temos nenhuma igreja no Brasil ou em outra qualquer parte desse mundo que nos ajudam financeiramente. No entanto, o sustento dessa obra vem de Deus. Quando finalmente decidi compartilhar essa palavra, foi no intuito de abençoar e despertar vidas. O verdadeiro cristão não tem o coração fechado para compartilhar e nem as mãos cerradas para investir no reino de Deus. Ele anda em obediência à palavra do Senhor e tem prazer na sua lei. Se encontrarmos um cristão que não se conforma com a generosidade e nem é obediente na área das finanças, onde estará o coração dele? Lembrando das palavras de Jesus, se o tesouro dele são as coisas desta vida, então o seu coração estará preso a elas. Mas aí vem a pergunta, será que tal pessoa é de fato um cristão verdadeiro? Não estaria tal pessoa sendo subserviente a Mamon? E se Mamon é o senhor dele, logo Cristo não o é. Que coisa! Deus vê o nosso coração e não podemos nos esconder dele. Que nesta tarde Deus possa encontrar corações cujo tesouro é o Senhor e o céu e cujos olhos estão postos em Jesus. Que Deus te abençoe imensamente. Quero orar por você nesta hora, ao terminar a nossa palavra, pedindo aí que você preste atenção, ou desejo que você tenha ouvido isso com atenção redobrada. Porque, irmãos, há um paradoxo dentro da palavra de Deus que a gente precisa atentar. O caminho para ter é dar. Que coisa estranha, não? É verdade, este é um dos princípios de Deus e ninguém entende esses princípios. Quanto mais a pessoa se fecha, mais ela pensa ter necessidades, mais ela pensa em ter mais coisas. Mas, irmãos, quando nós somos fiéis a Deus, abrindo a nossa carteira, a nossa conta bancária ao Senhor, em primeiro lugar, a alegria do contentamento, essa se instala em nosso coração. Segundo lugar, Deus é fiel à sua palavra e Ele está sempre pronto em abençoar aqueles que são fiéis, porque há um outro princípio. Quando você semeia um tipo de semente qualquer, ela vai produzir exatamente conforme a semente que foi semeada. Então, se você plantar, por exemplo, morangos, você não vai colher jabuticaba. Se você plantar laranjas, você não vai colher bananas. Mas se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você plantar morango, vai colher morango. Este princípio da natureza nós podemos aplicar na nossa vida. Quando nós aplicamos isso na questão financeira, irmãos, quando nós somos fiéis a Deus e somos generosos, obedecendo também a sua palavra, ou generosos para com os outros, quando nós investimos no reino, então nós estamos semeando uma semente, que é a semente das finanças, e pode ter certeza, você vai colher. Que Deus abençoe o teu coração e a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento desta palavra tão preciosa que o Senhor nos revelou. Que nesta tarde, Senhor, vidas que estão me ouvindo, sejam aqui na Inglaterra, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer outro lugar desta terra, sejam abençoados, Senhor, com esta palavra. Que vidas, ó Deus, possam fazer, ó Deus, um exame do coração, uma avaliação do coração, Senhor, e se porventura elas foram presas, ó Deus, por Mamon, eu quero te pedir que nesta hora elas sejam totalmente libertas em nome de Jesus, e que a tua
a tua glória se manifeste na vida delas e que, ó Deus maravilhoso, essas pessoas possam ter experiências profundas e maravilhosas com Cristo na área das finanças, porque o Senhor é Senhor de tudo, não apenas de uma área da vida, mas o Senhor é Senhor de todas as coisas, inclusive da área das finanças, porque tudo é teu. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço por tudo e abençoo os meus ouvintes, os meus irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Bem, amigos, foi muito bom ter vocês aqui conosco mais um domingo. E espero vê-los no próximo domingo, porque, sinceramente, agora vou falar aqui, nós que estamos na Inglaterra, um novo lockdown foi implantado e, segundo o governo, nós teríamos talvez um relaxamento a partir do dia 15 de fevereiro. Mas as notícias mostram que isso pode se alongar. Então, enquanto nós não estamos nos reunindo presencialmente, eu posso dizer a você que nós estamos orando o tempo todo. Nós aqui fazemos reuniões de oração pelo Zoom, e estamos abençoando o povo de Deus com devocionais diárias no YouTube. E eu quero dizer para você o seguinte: fique firme no Senhor. Nós tivemos que continuar aqui, nós vamos continuar. E eu rogo ao Senhor que nos dê cada dia palavras para abençoar o seu coração. Que Deus te dê uma boa semana e até o próximo culto, se o Senhor assim o permitir. Até lá. Você é bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar, mas vazio de mim. Mas vazio de mim, sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós